Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade às aulas do projeto Viva Biologia, edição Enem, com a aula de Física. Sejam bem-vindos. Olá! Nesta aula vamos focar em dois assuntos que são simples de entender. São circuito elétrico e eletromagnetismo. Na parte de circuito elétrico, vamos entender como funcionam os circuitos, o que são resistores e como resolver equações neste estilo. Na parte de eletromagnetismo, vamos ver o fenômeno da indução eletromagnética, como ele funciona e o que dá para ser feito com ele. Entre esses dois assuntos, vamos fazer exercícios. Vamos começar então com circuitos. O que são circuitos? São caminhos feitos por um fio condutor que conduz corrente elétrica, certo? E como funciona? Funciona sempre com uma tensão elétrica ou só tensão. A tensão tem o objetivo de fazer os elétrons se moverem pelo circuito, e esse movimento de elétrons damos o nome de corrente elétrica. Essa seta indica o sentido da corrente elétrica, que é dado pela letra I. É muito importante dizer que se o circuito tem uma parte aberta, igual estou mostrando neste desenho, não vai ter passagem de corrente. Corrente só passa num circuito fechado e se existe uma tensão, certo? Isso é muito importante de lembrar. Agora vamos falar de resistores. Resistores são componentes eletrônicos que têm a função de limitar a corrente elétrica. Ele tem importância porque usamos resistores para avaliar quanto de corrente vai passar por um equipamento que utilize energia elétrica. O símbolo de resistor é este. Eu tenho que alertar que resistores também são usados para outros fins, como somente diminuir a corrente para não queimar algo, esquentar a água do chuveiro e outros. E existem também vários outros componentes eletrônicos, mas para o Enem, o importante é o resistor. Muitas vezes também eu vou falar resistência, porque o resistor apresenta resistência, tá bem? As unidades de medida desses três aspectos, tensão, corrente e resistência, são volts para a tensão, ampere para a corrente elétrica e ohm para a resistência do resistor. E uma das equações mais importantes é a que relaciona esses três aspectos, que é a seguinte: como foi dito, a tensão faz que exista corrente elétrica e a resistência faz diminuir a corrente elétrica. E é justamente isso que esta equação está dizendo. Existem diversos tipos de circuito, e para resolver estes circuitos, nós temos que realizar algumas mudanças. Nós vamos ver um exemplo. Neste circuito da esquerda, chamamos de resistores em série, porque está um conectado ao outro. Outro estilo de resistores é em paralelo. Nesse estilo, os resistores ficam, de certa forma, paralelo um ao outro. Para resolver os dois problemas, como esses que eu mostrei, nós temos que deixar o circuito com um resistor só, que chamamos de resistor equivalente, como se este único resistor equivalesse a todos os outros no circuito, mas existem regras para fazer isso, que são colocadas nas equações a seguir. A questão principal é que para o circuito em série nós vamos usar a seguinte equação e para o circuito em paralelo nós vamos usar esta equação. Mas em ambos os casos nós vamos estar tentando criar só um resistor apenas, só um resistor equivalente, que é o circuito do meio. Vamos agora resolver o primeiro exercício e, como sempre, leia, tente resolver e depois venha ver a resposta, certo? Ok. Neste exercício é pedido para a gente ver a resistência equivalente quando o circuito é fechado no ponto A, certo? O que vamos fazer então é redesenhar o desenho com o ponto A fechado, e como o ponto B está aberto, nós vamos excluir ele deste desenho. O desenho fica deste jeito, certo? Note que a parte do ponto B sumiu, porque a corrente não vai passar por ali. Perfeito. O que vamos fazer então é pegar esses dois resistores que estão em paralelo e ver qual é a resistência equivalente. Colocamos os valores da resistência nos lugares específicos para poder ver qual é a resistência equivalente e fazemos essa conta. Fazendo a conta, vamos descobrir que a resistência equivalente é igual a 2, ok? E aí, como a gente fez a resistência equivalente dos paralelos, nós temos esse segundo circuito.
E vamos ver qual é a resistência equivalente dos dois. Como agora está em série, basta somar os dois. Então, é a resistência equivalente dos paralelos mais a resistência que já estava no circuito original. 2 mais 4 é igual a 6 e a resposta é a letra C. Vamos agora para a parte de eletromagnetismo. Relaxa que essa parte é muito fácil de entender, mas é muito importante também, certo? Ela é bem simples. A lei que queremos falar é a lei da indução de Faraday. Ela mostra que quando um objeto que possui campo magnético se movimenta, é criado um campo elétrico. Ou seja, um ímã pode criar um campo elétrico. E com isso, nós conseguimos criar energia elétrica. Essa lei é a principal ação física nos geradores de energia, como hidrelétrica e eólica. E como estes são recursos renováveis, é possível cair algo nessa temática nas provas do Enem. Além desta lei, temos que entender a natureza da luz, que também é simples, porque a luz é uma junção de campo elétrico e campo magnético. Saber disso e juntar com a lei de Faraday mostra que a luz pode criar corrente elétrica em alguns equipamentos. Eu tenho que falar que a luz que eu digo é qualquer onda eletromagnética. A luz das cores, como vermelho, verde, é uma onda eletromagnética, assim como infravermelho, microondas, ultravioleta, frequências de rádio. Todas são ondas eletromagnéticas e isso significa que são criadas por uma junção de campo elétrico e campo magnético. Vamos então para a nossa última questão. De novo, leia, tente resolver, depois veja a solução. Nesta questão, é apresentado um equipamento que funciona sem pilhas e é perguntado como pode funcionar se não tem pilhas. Nós vimos no começo que um equipamento eletrônico funciona com corrente elétrica que só é dada se existe uma tensão num circuito fechado. A tensão é dada por pilhas em vários equipamentos elétricos. E não tem pilha nesse, não tem bateria, não tem nada. Então como pode? A questão que acontece é que nós vimos anteriormente, alguns minutos atrás, que se houver campo magnético passando, variando na bobina, que é o lugar que a gente consegue criar corrente elétrica com o campo magnético, então conseguimos gerar energia elétrica e aí pode funcionar o equipamento. Vimos também que ondas eletromagnéticas têm campo magnético, ou seja, se a gente passar uma onda eletromagnética na bobina, a gente consegue gerar corrente elétrica e assim energia elétrica. Mas aí fica a questão, qual parte da onda eletromagnética está gerando a corrente? Lembra, é sempre o campo magnético que gera energia elétrica, certo? Ou seja, é o campo magnético da onda de rádio que está gerando corrente elétrica, ou seja, induzindo corrente elétrica na bobina, certo? Ou seja, a resposta é a letra C. Esta foi a aula de hoje. Espero que tenha aprendido algo e até a próxima.